Olá, meninas! Vamos lá aprender a pintar folhas. Olha, eu fiz uma aqui, já fiz essa aqui também. Então, como vocês estão com dificuldade, vou ajudar vocês. Meninas, eu falei pra vocês, eu gosto de usar o diluente. O diluente é esse daqui. E eu coloco um pouquinho. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 gotinhas. Meu pincel, deixa eu dar uma limpadinha nele. Mas ele não tá totalmente limpo. Ele é um pincel da Tigre, tamanho 12. É uma folha razoável, grande, né? Vamos ver, ó, dá umas 3 tampinhas o tamanho dela. Então, eu vou pegar esse diluente e vou misturar bem aqui, ó. Não vai pegar na folha inteira, vai pegar mais no meio, mas é isso que eu quero. Pronto. Eu tô usando o verde oliva e tô usando o erva doce. Por quê? Para não ficar aquela folha bem brancona. Então, vamos lá. Pincel. A tinta tem que estar bem molinha. Eu gosto de diluir bem ela. Eu uso esse daqui, escrito Aquarela Silk. Ele é um diluidor próprio para tinta. Mas esse aqui surgiu faz pouco tempo. Eu sempre usei o soro. O soro é o melhor. Uma que o soro não deixa a tinta fedida, mata bactérias, né? Tudo, então ele é muito bom. Então, eu gosto da tinta bem fluidinha, bem molinha. Aqui, ó, se eu virar assim, ó, ela vai pingar lá, ó. Ó, ela tá bem, ó, tá bem molinha. É assim que eu gosto de usar. Eu não gosto daquela tinta que quando a gente abre o potinho, ela tá tão firme que ela forma tipo um suspiro, um biquinho assim. Quando tiver daquele jeito, vocês coloquem soro. Então, vamos lá. Vou molhar um lado só do pincel, mas eu vou molhar bem molhadinho. Ó, bem. Um lado tem, um lado não. No risco aqui, ó, tinta virada pro risco. Vou fazer o contorno igual eu já ensinei pra vocês. E subiu. Não vou fazer aquele movimento de puxar. Olha, vocês podem estar falando agora, como que a professora consegue fazer, né? Mas eu uso leveza na mão. Eu não aperto com força o pincel e nem vou com medo assim. Porque se eu virar o pincel com força, não vou fazer nada, ó. Só vai ficar feio. Então, e tinta no pincel, ó. Venho aqui, só que eu não vou ensinar vocês a fazer aqui esse trabalho, assim, esse movimento. Eu quero que vocês pintem a folha, mas não ela inteira. Então, colocou um pouquinho de tinta aqui, nós vamos puxar essa tinta até, ó, não façam assim com o pincel, no horizontal, na horizontal, façam na vertical, né? Mas não precisa ficar também levanta e puxa, não. Ó, contínuo, riscando. Aqui vocês veem que tá manchado, né? Porque tá faltando tinta. Ó, eu coloco devagar, de leve, e eu consigo puxar. Vocês têm que treinar sozinha na casa para aprender isso, né? Se vocês estão apertando demais o pincel, se vocês estão colocando... Eu vejo que vocês estão colocando pouca tinta no pincel. Sempre tem pouca tinta, tanto que daí eu vou lá na hora de consertar, eu acabo colocando mais tinta ainda na pintura de vocês e acabo consertando. Então, um lado eu coloquei o verde,
Vou fazer da mesma forma, igual nós fizemos aquele dia. Coloco de um lado do pincel e vamos lá fazer. Olha a quantidade de tinta que eu coloquei. Mas é isso mesmo. Agora nós vamos mesclar. Ó. Mesclar, misturar naquele mesmo movimento, ó. Ó, tô de leve. E devagar, assim, ó. De levinho, devagar, ele vai misturando. A gente pensa que não mistura, mas, ó. Se você ficar naquele mesmo lugar, ele mistura. Então, olha que legal que ficou. Mas eu tô vendo muito branco aqui na ponta. É o que eu falo pra vocês. Eu não gosto disso. Então, vamos puxar um pouquinho mais. Eu coloquei pouquinho agora. Pronto. Aqui tá bom. Se vocês seguirem passo a passo junto comigo, vocês conseguem. Vocês estão vendo que dá pra ver bem um degradê? Aqui tá bem claro e vai escurecendo. É assim que tem que ser a folha. Então, aqui, deixa eu até pôr, dar uma chacoalhada na tinta aqui. Molhamos um lado e, ó. Tá devagar, eu tô de leve, não preciso apertar. Mais um pouquinho. Como tá bem quente, a tinta seca muito rápido. E isso a gente não pode deixar que aconteça no tecido. Porque se não se secar, não tem como a gente mesclar as cores. Então, agora nós fizemos o claro e puxamos bem até na bordinha. Agora a gente vem, molha de novo, daquela forma, fazendo cagadas ao vivo. Ó. Ainda bem que esse é um pano teste. E vamos fazer aquele contorninho. E não deixem essa beiradinha marcada. Ó, vocês estão vendo que eu tô fazendo? Tô misturando, ó. Mais um, bem pouquinho. Mas não precisa pôr desde lá da pontinha. Coloca só aqui na... Pronto. Eu já gosto desse jeito. E se vocês olharem, todas as minhas pinturas que eu faço, se vocês pegarem lá no Instagram lá, e abrirem, né, faço um zoom lá nas fotos lá, vocês vão ver que todas as minhas folhas são feitas dessa forma. São raras as folhas que eu faço daquela outra forma, com essas, né, com essas nervurinhas. Mas a gente tem que ensinar tudo, porque eu sei que muitas querem aprender a fazer folha. É folha não, flor. Então, muitas das folhas têm esses puxados, assim. Tem bastante folhas que tem aqueles desenhos. Então, vamos lá. Eu coloquei mais um pouquinho de verde de um lado, do outro não. De novo aqui. Agora, nós vamos terminar já. E, ó. Eu só quero escurecer mais, ó. Vou colocar na diagonal. Só
quero escurecer aqui. Essa parte aqui. E dá pra dar uma escurecidinha aqui, então. Ó, tá vendo? Se eu puxar aqui, ó, do jeito que eu tô aqui, ó, se eu puxar, ó, eu formo as nervuras que vocês não conseguem fazer, ó. Mas como que a professora consegue? É igual vocês, com delicadeza, devagar, não é apertando o pincel. Mas eu não quero, eu quero ela levemente escura aqui, ó. Eu quase nem mexo o pincel lá com força, ela tá bem de levinho. Se eu apertar, eu acabo colocando a tinta aqui, parece que pinta mais daí. E eu não quero, eu só quero dar uma mesclada. Pra mim, eu finalizo assim. Eu quero assim. Olha, tá igual essa daqui, ó. Ó, deixa eu mostrar todas pra vocês. Tá vendo que legal? Todas eu pintei agora. Se vocês conseguirem pintar desse jeito, todas vão ganhar estrelinha, porque tá ótimo. Tá ótimo mesmo. É desse jeito que eu quero que vocês pintem. Então, aprendam com leveza, porque tudo que a gente for pintar, eu preciso que vocês aprendam a fazer esse degradê. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só puxar pra não borrar. Deixa eu pôr esse em cima desse, que ele não borra. Ó, eu tô pintando uma porquinha. E eu preciso que vocês aprendam a pintar essa parte de mesclar. Igual aqui, ó, passei vermelho. Vermelho vivo. E aqui eu passei rústico. Então, eu passei o rústico aqui e fui puxando ele para dar esse jogo de sombra e luz. O verde é a mesma coisa. Eu usei o verde grama, parece, e aqui eu usei o verde pântano, que é o mais escuro. Só esses dois tons. E fui jogando. Claro que depois de seco eu passei um pouquinho do branco para dar uma luz. Mas em tudo, ó, pode ver no rostinho dela. Eu usei, acho que se não me engano foi amarelo pêssego no rosto. Daí joguei caramelo. E tem que ir jogando, espalhando um pouquinho mais para cá. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam a fazer. Ó. Porque vocês vão ter que aprender a fazer isso. Essa jogadinha de luz e sombra. Mas na quantidade certa, sem que fique marcado. Sem que fique aquela faixa marcada. Eu não tenho aqui uma parte como mostrar para vocês uma faixa marcada. Mas sem que fique aquela, né, como se tivesse só passado o pincel aqui e aqui. Como se fosse um contorno. E não, ó, se vocês verem, olha que legal. Vou colocar bem de pertinho para vocês verem. Ó. Eu acabo passando o pincel. Deixa eu pegar um pincel que esteja. Esse aqui tá seco já. Eu acabo passando a tinta aqui e passo aqui. E depois eu venho com movimentos circulares e vou jogando ele para os lados, né? E aqui já vai morrendo, eu vou mais devagarinho para não marcar muito aqui. Então, eu quero mais aqui. Então, na verdade, a pintura é isso. É tudo um jogo de luz e sombra. Igual o laço, ó, caiu meu pano. Olha o laço. Dependendo da forma que a gente olha, parece que essa parte que tá mais clara, ela tá até para cima. E não é. É tudo, é a forma de vocês pintarem. Ó, aqui só tem duas cores, só o vermelho vivo e o rústico. E depois eu vim com o branco para fazer uma luz. Mas, meninas, eu também comecei lá de trás, com dificuldade. Não foi fácil também. E hoje eu tô pintando para vocês. Mas vocês vão conseguir. Treinem bastante. E qualquer dúvida pode entrar em contato, tá bom? Beijão!